Será que máquinas podem aprender? Se você está curiosa ou curioso, fique comigo até o final. Você entenderá. Se você está acompanhando nosso curso sobre redes neurais artificiais desde o início, vocês sabem que as redes neurais fazem uma analogia com o cérebro humano. Vimos também que para que uma rede neural seja útil, é necessário que ela aprenda da forma correta. Assim, é crucial entendermos como elas aprendem. Para isso, precisaremos primeiro compreender alguns conceitos, sendo eles aprendizado de máquina, tipos de aprendizado de máquina, e nós falaremos nesse vídeo sobre aprendizado de máquina supervisionado, aprendizado não supervisionado e aprendizado por reforço, e falaremos também sobre as tarefas de aprendizagem. Esse conteúdo foi dividido em 6 partes. Na primeira, fizemos uma pequena introdução. Na segunda, vamos entender o que é Machine Learning e a importância deste conceito. Na terceira, falaremos sobre o aprendizado supervisionado. Na quarta, falaremos sobre o aprendizado não supervisionado. Na quinta parte, falaremos sobre aprendizado por reforço. Na sexta parte, falaremos sobre as tarefas de aprendizagem. Antigamente, para que um computador pudesse executar uma tarefa, era necessário que o programador desse todos os mínimos detalhes da tarefa que o computador deveria executar. De acordo com Pedro Domingos, em seu livro O Algoritmo Mestre, Picasso dizia que, abre aspas, os computadores são inúteis. Ele dizia também que eles, os computadores, só podem nos dar respostas. Machine Learning surgiu para quebrar esse paradigma. Hoje, os computadores podem aprender, fazendo com que não seja mais necessário trazer todos os pequenos detalhes para o computador das tarefas que ele deve desempenhar. Então, o Machine Learning trouxe um novo paradigma para o funcionamento das máquinas. E existem diversos tipos de aprendizado de máquina ou aprendizagem de máquina, conforme veremos a seguir. No aprendizado supervisionado, o processo de aprendizagem ele vai ocorrer com a supervisão de uma espécie de professor. Esse professor será um especialista no assunto, e assim o mesmo irá fornecer exemplos com as devidas entradas e saídas para um problema real. Vamos pensar na seguinte situação. Queremos possibilitar que o computador aprenda a identificar fotos com cavalos e com árvores. Então, nós apresentaremos para o computador um grande banco de dados, formado por várias fotos, tendo árvores, como estas, e contendo também cavalos, como esses que estão aparecendo. Neste caso, para cada uma das imagens, o professor identificará se ela corresponde a um cavalo ou se ela corresponde a uma árvore. E essa identificação fará parte do banco de dados que será apresentado ao computador. Essas amostras contendo as fotos e a identificação fornecida pelo professor serão usadas no processo de treinamento. Por meio de algoritmos que compreenderemos em vídeos futuros, no caso das RNAs, o computador aprenderá com base nas amostras sugeridas pelo professor. Ao final do processo, caso o treinamento tenha sido adequado, teremos o conhecimento do professor disponibilizado naquela técnica de aprendizado de máquina. Este poderá ser aplicado em diversas outras imagens para identificar a existência, no caso de cavalos ou árvores. O aprendizado por reforço difere um pouco do aprendizado supervisionado no que concerne à existência do professor. Nesse caso, o fornecimento de entradas e saídas não é necessário. Para entendermos um pouco melhor, vamos voltar ao exemplo da identificação de cavalos e árvores visto anteriormente. No aprendizado por reforço, não haverá a prévia identificação do que se trata cada uma das imagens. O computador ele irá fazer as suas atribuições uma após a outra. A princípio, não ter o prévio conhecimento, vocês podem ver que as respostas que ele está gerando, em muitos casos, são estranhas. Posteriormente, um crítico irá verificar os resultados que o computador disponibilizou na identificação das fotos e dará um sinal positivo ou negativo a depender se o computador acertou ou errou na identificação. Uma vez finalizada essa etapa,
Esses sinais eles voltarão para o sistema computacional e o sistema computacional irá se adaptar a esses sinais, tentando melhorar suas respostas. Como se vê, nesse caso, a figura do professor ela não se faz presente ensinando como deve ser feita a tarefa de aprendizagem. Por outro lado, nós temos o crítico que irá julgar os resultados que foram apresentados pelo algoritmo de aprendizado de máquina. É um sistema que aprende por reforço atrasado, ou seja, primeiro ele aprende. Depois que ele aprende e gera as respostas, essas respostas são julgadas como sendo corretas ou não. Assim, somente com a análise desse feedback das respostas, sendo corretas ou não, é que a máquina poderá verificar o seu aprendizado. O aprendizado não supervisionado difere tanto do aprendizado supervisionado como do aprendizado por reforço. E nesse caso, não existem as figuras do professor, muito menos a figura do crítico. No lugar, é dado uma medida independente que vai verificar a qualidade do aprendizado. Então, o aprendizado será realizado com o objetivo de fazer com que essa medida independente tenha os melhores valores possíveis. Nesse curso, nós vamos estudar com mais ênfase redes neurais usadas em aprendizado supervisionado. Talvez em algum outro momento nós possamos estudar e trabalhar com aprendizado não supervisionado, e nesse caso utiliza, por exemplo, Self-Organizing Maps. NAs são capazes de aprender e realizar distintas tarefas. No nosso curso, nós vamos trabalhar com duas tarefas especificamente: a classificação e a aproximação de funções. Tarefas de classificação são importantes quando a nossa saída, a nossa variável em estudo, é categórica. Um bom exemplo disso é a situação que vimos anteriormente, na qual nós tínhamos fotos de árvores e fotos de cavalos e queríamos um algoritmo que identificasse quais eram árvores e quais eram cavalos. Então, nesse caso, nós tínhamos categorias. No caso das aproximações de funções, a nossa saída será numérica. Um exemplo que podemos dar é a determinação da altura de árvores em função do diâmetro. Então, nesse caso, a depender do diâmetro da árvore, a altura da mesma poderá ser maior ou menor. E essa altura terá a sua resposta dada em metros. Então, vai ser uma variável quantitativa. Bom, pessoal, espero que os conceitos tenham ficado bem nítidos para vocês. Caso tenham tido alguma dúvida ou tenham algum questionamento, podem usar os comentários para registrar as questões de vocês. Caso tenham gostado desse vídeo, deixa o like, porque nós estamos preparando uma série de conteúdos e precisamos saber se vocês realmente estão gostando dos conteúdos que estamos fazendo aqui. E vou deixar na tela final um vídeo mostrando o que são redes neurais artificiais, um vídeo também mostrando quais são os usos das redes neurais artificiais e do lado de cá, a playlist na qual vocês terão acesso a todo o curso de redes neurais artificiais que estamos montando. Dessa forma, eu indico a vocês que assistam todos os vídeos, que será bem interessante. Eu agradeço a todos pela atenção e nos encontramos na próxima. Até!